Olá pessoal, me chamo Flávio da Silva, está começando mais um vídeo do Consciência Astral. Hoje eu trago para vocês aqui o nosso áudio artigo. Para quem não sabe, eu tive a oportunidade de ter um artigo publicado na revista espírita O Consolador, um artigo de minha autoria sobre o dinheiro e os bens materiais à luz do espiritismo. E hoje eu vou estar trazendo aqui para quem não teve a oportunidade de ler, ouvir, como se fosse um audiobook ou um podcast. Vamos lá, vamos começar aqui. Esse artigo está bem interessante. Quem quiser ver na íntegra, vai ter o link na descrição desse vídeo. Esse artigo tem como objetivo trazer uma reflexão a propósito de como lidamos com a busca e a posse da fortuna e bens materiais ao longo da nossa trajetória encarnatória. Para isso, realizamos uma revisão bibliográfica das obras espíritas de Allan Kardec, tendo encontrado uma vasta e qualificada estrutura argumentativa, que bem preenche as lacunas dentro desse tema e nos permite sanar os principais questionamentos. Introdução. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec afirma que, abre aspas, se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa como de todos os dons de Deus. Fecha aspas. Sabemos que a intensa relação do homem com a matéria não é de agora. Ela vem desde os primórdios da humanidade, uma vez que o espírito, ao encarnar na Terra, adentra uma realidade material em que precisa satisfazer suas necessidades básicas, conceito explorado por Karl Marx na concepção do materialismo durante a Revolução Industrial, ideologia que apregoa a tese de que nada existe além da matéria. Tendo em vista esses conceitos, é possível compreender que a valorização excessiva da matéria pelo homem se origina de uma construção cultural histórica, algo que será debatido nesse artigo, visando a um melhor entendimento da vida e do amor ao próximo, inspirado na conduta exemplar de Jesus Cristo durante a sua passagem na Terra. Revisitando as obras clássicas de Kardec. A temática em questão é amplamente abordada nas obras de Allan Kardec durante a codificação do Espiritismo, principalmente em O Evangelho segundo o Espiritismo e em O Livro dos Espíritos, verdadeiros guias para a nossa jornada de evolução espiritual. Ao longo do capítulo 16 do Evangelho, Kardec explora a utilidade da fortuna e das provas da riqueza. Abre aspas. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, abre aspas, desfaze-te de todos os seus bens e segue-me. Fecha aspas. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Fecha aspas. Com isso, podemos concluir que o que torna perigosa a busca incessante pelo dinheiro e posses com as quais muitos vivem é a facilidade a que estamos submetidos de nos desviar do caminho dos prazeres da eternidade, proveniente de uma vida de caridade e doação à humanidade como fez Jesus. Isso porque o homem já associou de maneira errônea o dinheiro com paz e felicidade plena, abdicando assim da conquista dos valores morais. Abre aspas. Quando eu considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Fecha aspas. Allan Kardec, 2013, página 224. Kardec complementa a argumentação sobre o desapego a bens materiais um pouco mais adiante, focalizando um outro ponto de vista que deve ser observado sobre o assunto. Abre aspas. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura. Fecha aspas. Pontuando assim a conduta ideal para quem os possui. Sabemos que todas as provas pelas quais passamos foram escolhidas por nós no planejamento reencarnatório com o objetivo de reparar erros e trabalhar nossas deficiências, como explica um espírito amigo ao ser indagado por Kardec na questão 814 de O Livro dos Espíritos em relação à utilidade delas. Abre aspas. Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Fecha aspas. Kardec ainda explica em O Evangelho segundo o Espiritismo que, abre aspas, sem dúvida pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Fecha aspas. Em outras palavras, o problema não está na riqueza em si, mas sim no que o homem faz com ela, pois, como citado acima, essa é uma prova que dá ensejo a diversas tentações, servindo de testes diários à disciplina na conduta humana. Para aqueles que acreditam ser possível viver em função do dinheiro e ao mesmo tempo adorar a Deus, Kardec enfatiza, abre aspas, não podeis servir a Deus e a Mamon,
Guardai bem isso em lembrança. Vós, a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões, não podeis servir a Deus e a Mamon. Fecha aspas. Concluímos então que uma escolha deve ser feita, Deus ou as riquezas, pois o reconhecimento dos homens a Mamon não se compara ao do Criador. Em relação à origem e uso das fortunas, Kardec ainda diz, abre aspas, sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas no emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resultam bem qualquer para outrem. Fecha aspas. Ou seja, tudo aquilo que possuímos é temporariamente nosso enquanto estamos aqui nessa encarnação, pois em essência somos seres espirituais que se utilizam da matéria apenas para a promoção do nosso progresso. Para nada além disso serve a matéria. Precisamos ter a sabedoria de estar no mundo sem ser do mundo. João 15:19. Considerações finais. Após analisar e discutir o tema, podemos concluir que o dinheiro foi perdendo ao longo da história o seu real significado de moeda de troca, e aos poucos corrompe o homem discretamente. Por isso devemos trabalhar para mudar essa nossa visão de mundo, alicerçada na mensagem de Mateus 6:33. Abre aspas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Fecha aspas. Visto que, abre aspas, fora da caridade não há salvação. Fecha aspas. Allan Kardec, 2013. Referências. O Evangelho segundo o Espiritismo, 131ª edição. Allan Kardec, Brasília, FEB 2013. O Livro dos Espíritos, versão digital, FEB 2007, Allan Kardec. Mateus 6:33, disponível em bibliaon.com. João 15, disponível em Bíblia Online.